Tudo bem, estamos de volta. Iniciamos agora aquela caminhada gradativa, observando comparadas estratégias, a natureza do texto, coisas que eu devo evitar. A conscientização te leva a uma ação mais comedida. Aquilo que nós escrevemos de maneira muito intuitiva. Professor, eu escrevo o texto, sai do jeito de sair. Não. O texto, como uma casa, exige um planejamento. Por isso que quem constrói uma casa tem que fazer uma planta por lei. Professor, meu barraco. Não é barraco. Né? Então, da mesma forma que você desenha uma casa, dimensiona os quartos, né, o tamanho do banheiro, onde vai ficar privada, a pia. É assim um texto. O texto, antes de ser entregue como um objeto social, né, então, você tem que oferecer o máximo de qualidade. Esse texto não pode ir de pijama para uma festa de gala. Então, o texto, antes de ser oferecido, ele tem que ser planejado. Então, nós podemos dizer que o texto, né, ele tem algumas etapas antes de ser apresentado numa prova. E isso tudo é um jogo que você precisa treinar. Né? Isso é tudo um ambiente pouco agradável, porque é um ambiente tenso, em que você, tecnicamente, precisa desempenhar bem seus papéis no pouco tempo. Então não é para amadores. Não é para o coração sobrepor a cabeça. Né? A cabeça tem que ser agora, o plano racional, controlar a situação é fundamental. Tá bem? Então a gente vai começar pelo que é mais óbvio. Vamos à lousa, vamos dar nome a isso daí. Né? Olha ali na lousa, qual é a matéria-prima do texto. Ok? Tomar consciência com os elementos mais triviais que constituem o texto. Eu tenho uma larga experiência, né, com a docência, dou aula, né, há mais de 20 anos, então você acaba acumulando experiências maravilhosas e também terríveis, traumatizantes, inesquecíveis. Né? E com o tempo você vai acumulando, você fala, vou trazer para o resto, né, para aqueles que não tiveram acesso, algumas imagens para poder perceber o que é a natureza humana, a complexidade da natureza humana. Como que ela não entende coisas óbvias? Vai para uma prova com pijama, né? Vai lá para uma festa de gala, a rainha da Inglaterra está lá e você é de pijama, criatura. Né? Tá bem? Eu vou ler um trechinho aqui, esse trechinho está no material de vocês, e daqui a pouco nós vamos projetar uma imagem. Então nós vamos ler primeiro aqui 3 pequenos parágrafos, discutir algumas informações e daí exemplificar com a prática de quem esteve na prova e ofereceu um produto que não foi bem recebido. Tá bem? Vamos lá. O texto, antes de informar, que é esse o grande objetivo de todo o texto, gente. Informar, trabalhar as informações. Então, o texto, antes de informar, precisa formar-se, constituir-se. Os seus elementos precisam funcionar. Apesar do mundo tecnológico em que vivemos, as provas dissertativas ainda são feitas à base de mão, papel e caneta. Dessa forma que os seus antepassados escreviam, e que hoje você, numa era digital, tão distante dessa pré-história, né, usar papel, caneta, que é isso? Na prova, você vai se usar desses artifícios. Tem aluno que não sabe mais separar sílaba, porque no mundo digital não tem mais separação de sílaba. Eletronicamente se dá separação, mas na prova é papel, caneta e mão. Não é? É estranho dizer isso. Você está numa era digital, mas a tua prova é pré-histórica. Você poderia sentar na frente do computador e digitar seu texto. Mas não, é ainda um papel. Tá certo? Vamos em frente. Ficam sobre o albino papel marcas ímpares de cada um dos candidatos. Prodigamente, parece que nas letras já existe uma digital a distingui-los e a personalizá-los. Mas, meu Deus, por que tanta letra feia nesse mundo? Né? Eu estava falando tão poeticamente, né? No albino papel, marcas ímpares de cada um desses seres, que não é uma coisa bonita, meio religiosa, meio bíblica até,
né? Essa questão da personalização de cada um na manifestação redacional. Mas daí eu, né, tenho que fazer essa crítica. Mas, meu Deus, por que tanta letra feia nesse mundo? Né? A gente até vê os seres humanos viventes, né? A gente, né, fala assim, meu Deus, tem muito mais gente feia do que bonita. Às vezes a pessoa nasce com olho azul, faz a diferença, gente. Às vezes a pessoa nasce com olho azul, mas não tem, né, beleza. Né? Às vezes a pessoa ironiza, dizendo, ó, que desperdício, porque o olho azul ganha realmente um destaque entre tantos e tantos olhos castanhos. Olhos, né, amendoados, olhos escuros, castanhos escuros. Então é aí que a gente percebe que realmente um olho, né, que varia do castanho para um verde, para um castanho para o azul, ganha um destaque. Né? Então a gente percebe, por que tanto pouco olho azul? E é esse olho azul que vai... Então na prova, é isso que você tem que imaginar. A maioria oferece déficit. Eu tenho que chegar lá com superávit. Qual que é o elemento mais elementar? A letra. Ah, professor, ninguém empresta meu caderno. Opa, é algum sinal de alerta. Não é? Então, o primeiro contato que nós temos é um contato que precisa ser positivo. Não é letra bonita. Letra bonita já é luxo. Sacaram que loucura? Letra bonita já é luxo. A palavra é legibilidade. Uma banca muito famosa, o CESP, né? A banca CESP, ela te dá 1 ponto por causa da legibilidade. Faz parte do espelho de avaliação o quesito legibilidade. Está lá, legibilidade, respeito às margens, marcação do parágrafo. Sacaram? Que é esse atendimento de convenções, mas a parte mais primária que pode haver. É óbvio que você vai respeitar as margens. É óbvio que você vai marcar lá o parágrafo com aqueles 2 dedinhos, né? Que cresceram, engordaram, que mudaram muito da infância. Né? Que a professora ensinava, põe 2 dedinhos, né? Coloca o parágrafo. Agora, continua vigorando. Você vai ter que marcar. É bacana que às vezes você pega uma redação, o primeiro parágrafo está bonitão. Daí o texto vai evoluindo, o espaço vai diminuindo, ele vai apertando a letra e também aquele parágrafo luxuoso que ele marcava, ele começa a diminuir. Daí você pega a forma uma escadinha assim, né? Que vai de um espaço maior até um espaço mínimo, mostrando um desequilíbrio, uma falta de controle da situação. Ofereça aos olhos prazer e não esse sinal de que você não foi eficiente, que não teve controle daquilo que é um texto. Tá legal? Então eu digo assim, ó, não é só letra. Há também informalidades variadas, coisas que expressam uma falsa intimidade com o avaliador. Há abreviações estranhas. Às vezes no caderno seu, você usa aquele que e uma barrinha, um que e a barrinha para representar o qualquer, um para com uma barrinha, né? Isso não existe na língua formal. Levar essas informalidades para a formalidade não dá. No teu caderno cabe, numa prova nunca. Vai escrever principalmente. Daí escreve principal, coloca 2 barrinhas. No teu caderno cabe, numa prova nunca. Tá bem? Ultrapassagem das margens, enxertos de trechos. Geralmente com letras menores do que os olhos humanos conseguem captar. Você termina a tua prova, tua redação. Daí você fala assim, nossa, eu estava relendo, professor. Faltou uma informação que eu não podia deixar de colocar. E daí começa aqueles ramos a nascerem no seu texto. Aqueles galinhos que vão surgindo, que quem vai ler fala assim, mas o que é isto? Que informalidade é essa? Não é? Seguindo aí, sujeira provenientes de rabiscos, alimentação, suores. Gente, eu já recebi provas de alunos em faculdade, já recebi redações que trouxeram sinais humanos não agradáveis. Por exemplo, folha de papel ao maço, você abre assim, com pelo dentro. E não é um pelo lisinho, não, que você fala assim, é pelo do cabelo da pessoa, ou pelo do braço, um pelo que você fala assim, mas da onde que veio? Né? Você fala assim, mas o que é isso? Então a gente percebe que são sinais
de alimentação. A pessoa leu e comeu, escreveu e comeu, e a comida está ali, parcialmente documentada no papel. Você fala, meu Deus. Gente que erra e rabisca, borrando. Né? Gente que erra e usa aquele popular branquinho. A redação a pessoa entrega para mim, o papel faz assim. Né? A redação não, usou tanto branquinho que você faz assim, a redação não se dobra. Está ali, né? Parece um papiro de tão firme que está. Notem que o erro não é previsto na proposta redacional. Você não lê na proposta redacional assim, ó, se errar, faça tal coisa. Não há previsão de erro. Tudo que está na sua redação é como se fosse algo preparado para não ter erro. O acabamento chega a um ponto tão alto que não se equivoca. Só que nós não somos máquina, nós somos humanos. Os erros eventualmente aparecem. Não pode ter volume, tá bem? O CESP, novamente, foi a única banca que eu já li na proposta redacional um quesito lá. Se houver falha, passe um risco simples sobre a palavra. O que é um risco simples? Vamos lá, vem aqui comigo. Ó. Você erra uma palavra e passa um risco simples sobre a palavra. Então não é um risco duplo, não é para colocar em parênteses, não é para rabiscar. Rabiscar dói, gente. A pessoa vai para cá, vai para lá, aquele monte de rabisco é horrível. Risco simples. Só que não está previsto. Então que essa pequena falha não adquira quantidade. Professor, errei umas 20 palavras. Então, meu filho, ainda você estava no rascunho. Tem que passar limpo. É esse controle de qualidade, são essas etapas que vão dando ao texto a qualidade esperada pelo avaliador. Tá bem? Então, dentro daquilo que é a sua prova, há várias provas, não dá para a gente criar uma regra. Mas o ideal é que você possa fazer um rascunho para depois passar a limpo, dando essas qualidades que um texto exigirá. Entre elas, a ausência desses equívocos, de poder, né? Falar assim, professor, eu errei a palavra, eu tenho que rabiscar. Não. Então, se errar, erre pouco e um risco simples. Tá legal? Vamos em frente. Fique atento, então, à legibilidade, ao acabamento das letras. Ofereça ao leitor sinais claros, evidentes, sem ambiguidade, para vocês entenderem o que é isso, porque às vezes você não tem experiência. Sei lá, professor, minha letra é bonita, né? Então, você não tem essas coisas que eu tenho que passar para quem às vezes tem a letra feia e não tem nenhuma atitude diante dela. Não promove uma mudança, não se dá, né, uma chance para estar dentro da convenção. Ele quer ficar marginal. Parece que para ele é o cara que se vire. E não é mais esse ambiente paternalista que a escola acaba absorvendo. Ah, eu sempre escrevi assim. O avaliador ele tem limites. Se você não colaborar com ele abandona essa leitura cooperativa. Tá legal? Eu já tive um aluno, por exemplo, que ele escrevia 3, 4 palavras, havia um ponto. Como um ponto final. Só que não era o ponto final, porque a palavra do outro lado, do lado seguinte, né, estava em minúscula. Mas 4, 5 palavras, um ponto. 2, 3 palavras, um ponto. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, ó, por que você coloca esse ponto aí no meio? Né? Já meio sem paciência. Por quê? Por que você coloca esse ponto? Sabe o que ele explicou? Professor, eu estou escrevendo e para eu pensar, para eu, né, organizar o próximo trechinho, eu coloco a ponta da caneta ali e fico aguardando essa reflexão. Vontade de falar, mas pega essa ponta da caneta e põe do lado, mas não no papel. Porque tudo que tinge naquele papel branco passa a ser um sinal. Né? Então, aqueles pontinhos iam me sinalizando, me incomodando, porque não é o convencional. Tem aluno que chega para mim e fala assim, professor, na prova eu não coloco acento grave em nada. Só quando eu tiver muita certeza, mas no resto eu não coloco nada. Por quê? Porque o avaliador, vendo a minha omissão, a minha ausência de acento, ele ainda pode imaginar que eu esqueci de colocar o acento grave. Porque se eu colocar o acento grave errado, daí eu documento para ele que eu não sei colocar o acento grave, e daí é pior.
Olha as estratégias da pessoa, né? Eu já tive aluno que, mas de forma intencional, de forma dolosa, em vez de colocar um acento claro, ia lá e fazia um pequeno sinal em cima da palavra, porque ele não tinha segurança. Em vez de colocar um acento grave, ele colocava tipo uma bolinha, em que eu, leitor, eu ficava em dúvida, será que é um acento ou não é? Será que eu vou fazer uma intervenção ou não faço? O desgraçado fazia isso por querer. Ia colocar vírgula, fazia um pinguinho assim, pequenininho tal. Tudo estratégia do fim do mundo, gente. Tudo estratégia para quem está, né, na bacia das almas. Vamos para cima, vamos dar sinais claros, porque você está dominando esse mundo convencionado que está na matéria-prima do texto. Tá legal? Concluindo, então, complete a grafia das palavras, coloque o acento. Quanta nota não é descontada por falta de um acento em palavras que você tem controle total? Né? Seguindo aí, ó. Respeite as margens e o início dos parágrafos. Seja uniforme, não seja informal. Eu tive uma experiência aqui que foi muito engraçada, porque os alunos tiveram simulados sobre inquérito policial. Inquérito policial. Então você tinha lá tanto tempo, e daí o professor da matéria corrigia e eu corrigia a parte redacional. O professor jurídico corrigia o conteúdo e eu corrigia a parte redacional. E daí é bacana, por quê? Envolvem nomes como juiz, promotor, delegado, investigador, né? Então a gente percebe assim, juiz, letra maiúscula. O juiz deve, promotor, letra maiúscula. Delegado, delegado começava a ter uns de letra maiúscula, outros já usavam a letra minúscula. Agora, investigador era unânime, era sempre com letra minúscula. Ou seja, a letra ali, maiúscula ou minúscula, refletia o poder financeiro, né? Quem ganhava muito ganhava a letra maiúscula, quem ganhava menos ia ganhando letra minúscula. Isso é um absurdo, né? Dentro de um texto, de uma dissertação, uniformize. E o normal nessa hora, você não está falando do juiz fulano de tal. Você está falando apenas do cargo de juiz de forma abstrata. Então, use tudo minúsculo nesses cargos. Ótimo. Seja uniforme. Tá bem? Então, juiz com minúsculo, promotor com minúsculo, investigador, e acabou. Né? Agora, é vergonhoso usar juiz com letra maiúscula e investigador com letra minúscula. Se tudo está designando cargo. Né? Mas estão notando? Dependendo da verba que cada cargo produz, vai aumentando a letra. Né? Aumenta a letra de acordo com o salário. Isso é uma coisa incoerente. Não é? Para nós finalizarmos, faça com que o leitor sinta prazer de ler seu texto. Vamos à lousa para observar, então, uma redação que um aluno me enviou, falando do problema que ele enfrentou e se haveria a possibilidade de um recurso, tudo, né? Nós já percebemos que o texto não nos agrada visualmente. A letra, né, não é agradável, tá legal? E nesse concurso em particular, estava previsto um edital. O edital previa que se a pessoa ultrapassasse a 30ª linha, ele receberia 0 na redação. Né? Então, ao ultrapassar a 30ª linha, 0. Geralmente, os editais dizem que aquilo que ultrapassar as linhas, né, no seu limite, não será avaliado. Nessa prova, ao contrário, recebia nota. E aí ocorreu, ó. Esse aluno criou a 31ª, a 32ª e a 33ª naquilo que não podia fazer. E a letra nessas 30º posteriores, né, 31ª e assim por diante, são letras que vão sendo apertadas, mostrando aí uma informalidade inaceitável. Nessa prova já estava previsto 0. Mas na prova que não tiver previsto 0, se você ultrapassa o limite, é óbvio que você mexe com o brio de quem corrige. A banca, é lógico, ela vai fazer uma avaliação muito objetiva da sua redação, mas há algo que você vai tocando e provando para o avaliador que você não tem as qualidades necessárias. Às vezes é o problema do conteúdo,
às vezes o problema é da parte redacional. E na maioria das vezes, o problema ocorre nos dois. Ao contrário, eu tenho que pensar em oferecer qualidade máxima nos dois quesitos, conteúdo e redação. Né? Aquilo que eu falei, a informação é o pressuposto. Eu preciso acertar a informação. Agora, o que adianta acertar a informação se eu não ofereço uma redação, né, produtiva? Você pode escrever a melhor coisa do mundo. Né? Você pode ter, numa redação, o conteúdo mais brilhante. Você é um filósofo, mas se não oferecer o que se aguarda de um texto, esqueça. Você nunca será bem avaliado. Há um equilíbrio em tudo isso. Tá legal? Vou ler para vocês agora um trechinho sobre a gramática. Olhem lá. Os erros gramaticais, principalmente em uma prova, projetam desprestígio e criam uma representação em que não há conformidade entre o candidato e o cargo. Bem ou mal, todo concurso público é uma seleção para se trabalhar para o governo, em algum órgão público. E é pressuposto que no seu trabalho você tenha que escrever. Então o erro já produz esse desprestígio. Você não vai ser contratado para jogar bola. Você vai ser contratado para produzir documentos, na maioria das vezes. E o documento exige escrita. Você tem que escrever. Então aí já nasce esse desequilíbrio. Você se mostra inapto àquilo que concorre. Sacaram que loucura? Inapto é uma incapacidade. Você vai ter que escrever e você demonstra pelo texto que está, né, sem as propriedades mínimas necessárias. Olhe lá, a busca pela correção gramatical possui dois argumentos inquestionáveis. O primeiro argumento qual que é? O valor social, que exige tal padrão e é esperado ou espera na formalidade da escrita. Tá bem? Então você acertar a vírgula, acertar a crase, acertar a concordância, é algo que se aguarda. Quando você não obedece às regras, é que surpreende. Então, normal, o que é o normal? Acertar o uso gramatical. E nós sabemos, né? Vamos ser sinceros, raramente o brasileiro domina essas regras gramaticais. Então, os erros, né, normalmente aparecem na situação de prova. E isso é óbvio, atinge negativamente, o avaliador vai lá, é a hora que ele atua com prazer, fazendo bola, colocando um xizão, flechinha indicando erro. Aí o cara faz um carnaval, faz um auê, porque é a hora que ele consegue mostrar para o candidato o trabalho dele. Porque há momentos em que o conteúdo, como que ele vai avaliar o conteúdo? Nós vimos que há momentos em que ele não tem como fazer uma bolinha, porque o erro é a falta de um trecho todo. Né? Então é bacana de perceber que a gramática vem nesse exato momento em que usar corretamente é o normal. O leitor flui e nem nota. Agora, se você erra, aí, né, todo mundo se levanta e fala, olha aí. É a hora que a banca se diverte trabalhando. Né? Há um espírito sádico que você aciona. O segundo argumento é o mais utilitário possível, pois envolve a fluência da leitura, visto que a falha gramatical pode acarretar incompreensão do trecho. Né? Então, além desse valor social, que está projetado no domínio da gramática, há esse outro lado, que é a fluência da leitura. Nós lemos no bloco anterior um trechinho de 2 linhas, que devido ao mau uso gramatical, eu não entendi o que estava escrito. Então, o argumento mínimo é que, ao escrever seguindo as regras gramaticais, você contribui para a memória, para que o fluxo da memória de curto prazo se dê sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dúvida dos vínculos ali produzidos. Se o texto é um tecido, a gramática ajuda a essa sinalização do entristecer. Fundamental. Ok? Vamos a 2 tipos de exemplos completamente distintos. Olha lá. Nós vamos agora projetar um trecho de um texto do professor Hugo Nigro Mazzilli, um professor que já participou de bancas, de grandes concursos, e em uma dessas vezes ele falou, não aguento mais. E daí escreveu um texto sobre essa experiência de ler redação em um contexto de prova.
Daí eu trago um trechinho para vocês, tá bem? Olha lá, o que ele selecionou, prova para promotor, hein? Tá bem? Olha o que ele selecionou aí, ó. Autoridade, sertão nordestino, agiam, houver. Nessa hora você vai dizer, professor, mas estou ouvindo aqui, sertão nordestino, está tudo bem. Autoridade, ouvindo, está tudo bem. Pois autoridade é com U, sertão nordestino, sertão é com S. Agiam, aqui é do verbo agir. Não tem o H. E o houver, aqui sim é do verbo haver, precisa do H. O deve, apesar da abertura do E, não tem acento. E por aí vai, gente. Por aí, esse mundo em que a ineficiência gramatical demonstra desapego com essa cultura que se dá somente pela língua escrita. E como você vai trabalhar, e o trabalho pressupõe o domínio da escrita, você dá sinais evidentes do seu desapego a essa cultura escrita. Uma cultura que tem o amor ao livro, o amor à leitura e, portanto, também o amor à gramática. Né? Vejam que aqui no negaria-se, nós temos um problema gravíssimo, gente. O negaria-se é uma síntese interessante. Por quê? Porque se ele quisesse usar o chamado pretérito imperfeito do subjuntivo, a forma correta seria negasse. Mas não era o pretérito imperfeito subjuntivo que ele queria usar. Ele queria usar o verbo negaria mais o pronome se. Só que daí ele misturou a desinência verbal que marca o pretérito imperfeito subjuntivo com esse uso do verbo mais o pronome, devido à falta de contato visual com o negasse, o negaria-se. Esse falta também de controle gramatical fez com que ele produzisse negaria-se. E mesmo assim, o negaria-se é um erro gravíssimo de construção, pois negaria é o futuro. E após o futuro não se usa o pronome átono. Após o futuro não se usa o pronome átono. Dependendo da construção original, ele poderia colocar o pronome antes do verbo e, dependendo de algumas circunstâncias, como uma vírgula, o que o levaria a usar a mesóclise. Né? Dependendo da situação, você teria duas formas corretas, mas eu chamo a atenção, né, que uma das formas corretas, talvez, precisaríamos do texto para ter certeza, seria a mesóclise, gente. Não é uma loucura isso? Do negaria-se aqui em cima, erradíssimo, para o negar-se-ia aqui embaixo, olhem a distância disso daqui. Olhem como a cultura escrita, ela não é uma coisa possível, ela é uma coisa necessária no contexto da prova. Tá bem? Então é bacana porque a gente não tem acesso a essa sensação de estar lá corrigindo textos, né, de uma situação real de prova. E esse relato do professor é bacana porque ele fala assim, mas como passar esse povo? Né, que vão ser promotor de justiça. Como que essas pessoas vão, né, receber esse poder, sendo que manipulam tão mal a matéria-prima com a qual vão sobreviver. Então é bacana a gente perceber esse momento em que você, que vai para uma vida em que a escrita é fundamental, precisa se comprometer. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo tudo, mas eu tenho que criar um compromisso de pesquisa, de melhora, e não esse desprendimento, não esse descompromisso. Vai do jeito que vai, Deus me livre. Lá na prova, qualidade é o mínimo que eu posso oferecer. Né? Então eu estou numa seleção dos melhores. Meu texto tem que sair muito bem para poder estar no meio daqueles que concorrem. Senão, né, a chance do avaliador ir separando, o teu texto ofereceu tudo o que ele queria para fazer essa separação. Tá bom? Agora vamos a um outro exemplo que é aquele que dói, gente. Aquele exemplo que você fala,
Professor do céu, olha o ponto que eu perdi na prova, tá bem? Então na linha 12 aqui, ó, aparece atendimento nos órgãos públicos. A banca vai lá, faz uma bolinha na palavra órgãos, porque você esqueceu de acentuar, de colocar um tio. Você não sabia do tio? Mentira, claro que sabia. Todos nós sabemos. O que faltou foi uma revisão. Nesse sentido de pegar uma vírgula, pegar um acento esquecido. Faltou uma última leitura para passar realmente uma vistoria sobre essa parte gramatical. E o que a banca faz? Tira ponto. Aqui embaixo faltou a concordância, ó. Faz com que seja preciso a criação. Não. Faz com que seja precisa a criação. Faz com que a criação seja precisa. Ok? E ainda a banca não corrigiu aqui em cima. O correto seria trata-se no singular de mais chances. Né? Nós temos aí uma estrutura de sujeito indeterminado. O correto é trata-se de mais chances. Eu já vi redações em que o aluno é corrigido pelas coisas mais simplórias, que ele tem pleno domínio. A que mais me doeu uma vez na minha vida, gente, falei, olha que pecado. Foi a hora em que um aluno foi corrigido, portanto perdeu ponto na prova, por falta de ponto final. A banca colocou uma bolinha no final de um parágrafo. O que estava faltando lá? Ponto final. E soma um pontinho aqui, um pontinho lá. Puxa vida, gente. Concurso público é isso. É a soma de coisas positivas. Professor, passei por quê? Porque é um conjunto, não é uma ou outra. É um conjunto de habilidades que você demonstra nesse momento tenso do contexto da prova. Tá legal? Matéria-prima, né? Letra, gramática, ritmo, observação a essas convenções mais baixas, que é óbvio, eu tenho que demonstrar para a banca. Se eu ofereço esses elementos, o leitor nem valoriza. Está escrito com legibilidade, é o normal, é o esperado. Tá bem? Agora, se você não atende essas convenções, aí você acorda o avaliador. O avaliador está louco para trabalhar. Muitos candidatos, poucas vagas, ele tem que excluir. Ele precisa trabalhar excluindo e você oferece tudo o que ele quer. Não podemos. Temos que começar então a ter uma atitude diante dessa primeira camada que atende, né, esse mundo da memória de curto prazo. Ok? Nós vamos ainda continuar nessa memória de curto prazo, agora atentos a uma dimensão um pouco maior. Tá bem? Vamos a esse terceiro momento. Então, o primeiro momento foi a memória, o segundo, a matéria-prima. Vamos pensar agora um pouquinho nessa tessitura, nessa produção do texto que é próprio da natureza, né, que você está ali lidando. O que é a textualização? Ok? No materialzinho de vocês vão perceber, essa é uma parte então, que eu trago, né, inúmeros trechos em que você vai perceber, são trechos de alunos, que às vezes em algum simulado, em alguma situação que o aluno, né, escreve, e eu vou fazer a intervenção. É nessa hora, então, que eu me permito recortar alguns trechinhos, dizendo assim, ó, esse trecho que você apresenta, ele é deficitário. Pela gramática, pelo ritmo, pela paragrafação, pela conexão, há algum déficit. E esse déficit está atingindo a memória de curto prazo. Tá bem? Percebam o que é um texto ainda, não no ponto exato. E o que seria um texto com um pouco mais de propriedade. Perceba que essa minha intervenção não mexe no conteúdo, porque são trechos, na maioria, com conteúdo jurídico. Tá bem? Então, pense assim, o conteúdo aí nós não vamos julgar. Nós vamos julgar a textualização, o procedimento de escrever uma redação. A natureza do texto agora precisa ficar visível. Vamos à lousa para observar essas falhas. Vamos lá. Um primeiro exemplo está aqui, ó. As espécies de liberdade provisória sem fiança
divide-se em obrigatória e permitida. A pessoa coloca um ponto final e abre um novo parágrafo. Nas obrigatórias, é direito incondicional do acusado e dá-se nos casos em que se livra solto. Já a permitida, verifica-se nos casos em que não caber prisão preventiva. Somente o juiz de direito pode conceder liberdade sem fiança. Primeiro, vamos pegar as coisas miúdas. Por exemplo, é natural que você tenha sentido que aqui não é caber. Não cabe a forma caber. Já a permitida verifica-se nos casos em que não couber. Talvez você, um outro, um conjunto de pessoas sente isso intuitivamente. Que não é caber, é o couber. Sem muita consciência dos porquês, nós faríamos, todos nós, essa correção e na prova o avaliador também faria. Um erro gramatical de certa monta, de certo valor. Só que eu, professor de português, eu tenho uma intervenção mais técnica. Então eu já vi essa vírgula errada aqui, ó, separando sujeito e verbo. As espécies de liberdade provisória sem fiança, sujeito, divide-se, não se separa o sujeito do verbo. É a pessoa que coloca a vírgula motivado pela pausa. É a pessoa que está ainda na pré-história da pontuação. Não é pela sintaxe, é pela pausa. Por isso que a pessoa coloca aquela vírgula completamente errada. E, nesse sujeito aqui, o núcleo é espécies. E o verbo não está concordando. As espécies de liberdade provisória, sem fiança, as espécies dividem-se em obrigatória e permitida. Dividem-se. Então você já nota, que em trecho tão pequeno os erros começam a surgir. E a banca é especialista. Ela, por natureza, fará essa intervenção. Agora, vamos dar um passo à frente. Vamos ajudar agora a memória de médio prazo e também a memória de curto prazo. Há, nesse momento, um grande problema em relação à dispersão dos parágrafos. Há muita dispersão nesses parágrafos. Como que a memória de médio prazo vai criar essa correlação de um tópico e informações ao redor de um tópico com tanta fragmentação? Se o parágrafo exige uma concentração ao redor de um tópico, essa dispersão, essa pulverização impede da memória de médio prazo funcionar. Porque todo novo parágrafo sendo curto, toda informação que está ali é relevante. E aí a memória, sabendo da natureza do parágrafo e da necessidade de paragrafar, a memória ela faz o seguinte movimento, gente. Ela volta para o começo e projeta um possível parágrafo. Então ela começa a ler de maneira mais lenta, controlando o conteúdo e agora tentando projetar uma construção que não está no papel, mas que vai se dando aqui dentro. Vai chegar uma hora que o leitor fala, o que eu estou fazendo aqui? E daí já acordou o avaliador. Porque o leitor estava construindo o texto. Vamos tentar projetar o parágrafo que não está lá. O leitor estava tendo que construir o texto. Eu, professor, eu faço isso. Ficaria melhor assim, assado, faz isso, faz aquilo, O teu bolo não cresceu porque você fez isso. Seu bolo está muito salgado, você tem que seguir a receita. Eu vou lá e falo para o aluno, para ele entrar na convenção. Agora, o leitor, em ambiente da prova, ele não tem esse papel. O papel paternalista do professor não está lá no papel do avaliador. O avaliador está lá para corrigir. Ele te dá uma nota 100. Ele te dá uma nota 10 e vem subtraindo. Ele vem subtraindo. Tá bem? É isso que você tem que imaginar. Antes de mais nada, o avaliador, o leitor da prova, é uma pessoa que confia em você dando nota. Você que não soube manter essa nota, por quê? E nós estamos aí no primeiro elemento. Agora, entendendo que essas falhas redacionais atingem a cognição do leitor. Tá bem? O parágrafo tem que concentrar. Vamos à luz. Vejam a reforma que eu fiz. Daí eu entrego a correção para o aluno falando, vejam as mudanças que eu fiz.
As espécies de liberdade provisória sem fiança dividem-se em obrigatória e permitida. Como vai falar da obrigatória e permitida, eu, leitor, espero um paralelismo entre essas duas construções. E como o trecho é curto, se o trecho fosse longo, o ponto final seria interessante. Mas como o trecho de cada uma dessas espécies é curto, eu aproximei, tirando o ponto final e substituindo por um ponto e vírgula. Ou seja, eu mantenho a segurança, né, do rompimento, da quebra, e aproximo, porque o ponto final seria um rompimento mais drástico e o ponto e vírgula seria um sinal mais próximo. A vírgula seria perigoso, o ponto e vírgula está perfeito. Notem que no texto original, a pessoa usou, não sei porquê, plural na primeira, com preposição. Então, estranhamente, aparece plural e com preposição. Nas obrigatórias. Vera que entra na permitida, aparece no singular e sem preposição. Ah, é claro, um descontrole de como o texto pode se harmonizar a favor do leitor. Então eu vou lá e, em vez de dispersar, eu aproximo. Em vez de desarmonias, harmonias. Né? Então aqui, ó, sem preposição, funcionando como sujeito e no singular. A obrigatória, direito incondicional do acusado, e dá-se nos casos em que se livra solto. Ponto e vírgula. Já, esse já pequenininho, gente, ó, 2 letrinhas. Então ele é discreto e muito produtivo. Porque eu passo para o segundo elemento com esse pequeno sinal. Já, esse já avisa quem lê que eu estou entrando no segundo elemento. Um pequeno sinal, um grande rendimento. E notem que agora, obrigatória e permitida estão em paralelo, estão em harmonia. O leitor percebe as 2 espécies devido à formalidade igual que eu as trago. Eu trago obrigatória e permitida no singular, os 2 funcionando como sujeito da oração. Há uma formalidade idêntica que contribui para a compreensão de uma primeira espécie e uma segunda espécie. Ou seja, se o leitor quer um caminho liso e tranquilo, é isso que eu estou oferecendo agora. Tá legal? E o que eram 4, 5 parágrafos, virou apenas um, dando agora aquilo que a memória de médio prazo precisa para processar a informação. A concentração ao redor de um tópico. Tá legal? Vamos ao segundo exemplo. Vamos lá. Segundo exemplo. Este é um exemplo de como fazer uma boa distribuição de 3 itens que estavam sendo trabalhados. Se na tua prova, de repente, está falando de 3 itens, olha que estratégia corretíssima. Então aqui, um trecho exemplar. Olha lá. Quanto ao resultado, a interpretação da lei pode ser declarativa, extensiva e restritiva. Então aqui você apresenta os 3, mas apresenta de uma maneira concentrada. Então é uma apresentação concentrada. É como se houvesse um elástico e agora você comprime esse elástico, não é? Para na sequência soltá-lo. Daí você começa lá, ó. A interpretação diz ser declarativa quando há uma perfeita correspondência entre a vontade da lei e as suas palavras. Ponto final. Já a interpretação extensiva é aquela em que a vontade da lei está aquém das suas palavras, ou seja, o texto legal não abrangeu as situações que a lei deveria alcançar. Ponto final. A interpretação restritiva, por sua vez, é aquela em que, e daí segue. Separados 3 itens por ponto final, muito equilibrado, muito bem dosado. Não é? Perceba que com os sinais muito discretos, a passagem do primeiro para o segundo com o já, do segundo para o terceiro com o por sua vez, pequenos sinais, ritmo adequado, concentração, depois expansão. Né? Então percebam que ele concentrou
e depois foi para o texto estender cada um dos itens. E dependendo do espaço percorrido, ele poderia usar, se fosse um pouco menor, poderia usar ponto e vírgula e unificar os três, mas é que eles eram extensos, então corretamente usou o ponto final. Agora, se cada um desses itens ele fosse falar bastante, haveria necessidade de paragrafação. Então, para eu organizar essa camada redacional, depende do espaço percorrido. Por isso que a minha memória de longo prazo precisa ter uma boa experiência linguística. Porque quando sai da memória e vai para o papel, eu já tenho as dimensões do espaço que eu vou percorrer em relação àquele item. Se o espaço é curto, uma vírgula dá conta. Se o trecho é um pouquinho mais longo, um ponto e vírgula ajuda para quebrar. Agora, se esse trecho começa a ficar com 2 linhas, 3 linhas, o ponto final é bem-vindo. Mas se esse trecho de cada um dos itens começa a ter 4, 5, 6 linhas, é a hora de paragrafar cada um desses itens. Então, o espaço a ser percorrido com cada um desses itens é o que vai demandar o ritmo que eu preciso oferecer a quem vai ler. É óbvio. O espaço percorrido deve estar em equilíbrio com a memória de quem vai ler. Curtinho, longo, e aí os ritmos vão sendo dosados de acordo com essa extensão. Só que se eu tiver já essa experiência vivida, é lógico que eu manifesto no papel um controle maior. Agora tem a pessoa que nem nunca na vida parou para pensar. E é lógico que esse desequilíbrio vai se manifestando na prova. Pode estar com o conteúdo correto, mas a redação não está equilibrada. Não é? Esse exemplo que está na lousa, vamos ver de novo, ó, esse é um exemplo muito bem executado. Né? Um exemplo em que quem escreveu demonstra ter um domínio redacional. Ah, professor, essa palavra é interessante. Domínio redacional. Num mar de redações com problemas, a hora que eu, avaliador, pego uma redação que me deixou ler, que mostrou que há um domínio redacional, eu não te dou só nota, eu te levanto, eu te coloco num pedestal, eu vou elogiar. Porque o seu texto, principalmente por causa do momento tenso que é uma prova, gente, por causa geralmente do pouco tempo que toda a prova oferece. O texto que foi eficiente é sobrevalorizado, porque não são muitos, ok? E nesse momento, além do conteúdo correto, isso é indiscutível, a redação, aquilo que permite uma fluência correta, aquilo que é uma das grandes expectativas do avaliador, é cumprida de forma luxuosa. Tá legal? Nós vamos agora passar do segundo para o terceiro bloco. Quando voltarmos, ainda nós vamos ler mais um exemplo para você perceber essa camada, que é a camada que atende à memória de curto prazo. A que tende, no contexto da prova, a perder o máximo de qualidade por causa da situação vivida. Tensão, pouco tempo, todo esse desequilíbrio produz efeitos nocivos na camada superficial do texto. Por isso que a gente tem que perceber. Preciso treinar. Já que é naturalmente um momento tenso, eu preciso, me purificar antes da prova. Preciso me colocar nessa situação e ir absorvendo essa tensão, que produz prejuízos. É inevitável. Tá legal? Então voltamos em um segundo para começar agora a sair dessa natureza do texto e começar a estudar a banca. Estudar esse outro lado. O que a banca quer de mim? Né? Vamos então para intervalinho e na volta entramos ainda na parte da memória de curto prazo, com essa parte redacional e as expectativas que a banca nos pede em seu edital, em sua proposta redacional, em seu espelho de avaliação. Ok? Voltamos em um segundinho então. Até lá!